O assunto do momento. O que foi que aconteceu? Qual era o problema dele, real? O Faustão, ele tinha fatores de risco, né, que levaram o coração dele a ficar fraco. Ele teve insuficiência cardíaca. O coração, se a gente puder assim ser bem simples, bem didático, é uma bomba de dois tempos. Ah, Um motor que tem dois tempos de funcionamento. Num tempo ele vai se encher de sangue, no outro ele vai se esvaziar. Esse motor, ele tem que ter uma boa capacidade de enchimento e ter uma boa capacidade de esvaziamento. A do Faustão, ele ficou insuficiente. Ele não conseguia mais bombear o sangue com o vigor que deveria, o sangue que vai irrigar os órgãos do corpo. hum, E chega um momento que não tem mais o que fazer, hum. que você tem que trocar o coração. É uma situação extrema, né? É, Porque total. o ideal é que a gente pegue a coisa lá no começo, Carlos, Hum, para evitar que chegue nesse desfecho desfavorável. Mas o que aconteceu com o Faustão foi que ele teve uma insuficiência cardíaca que não tinha mais o que fazer. Ele estava numa parte terminal da vida dele. Se não fosse o transplante, ele teria uma expectativa de vida muito curta. E chega aquele momento que não tem mais o que ser feito, que aí você tira o coração do indivíduo e coloca o coração de um doador. Isso dá para ele uma qualidade de vida melhor, ele continua em tratamento, porque tem que tratar, tomar imunossupressor, fazer a modulação, né? É um órgão uhum, que não era dele, uhum. mas que essas pessoas têm uma vida em geral com boa qualidade e uma expectativa de vida muito maior do que a que ele teria se não tivesse feito o transplante. É. Ele, no caso dele, tem alguma coisa a ver a cirurgia bariátrica que ele fez ou não? A cirurgia bariátrica, Carlos, ela é uma cirurgia que quando ela é bem indicada, né? E na maioria das vezes ela ajuda muito a diminuir os fatores de risco, né? Então, se o indivíduo tem uma obesidade avançada, que tentou tratar e não conseguiu, a cirurgia bariátrica muitas vezes ela entra é, tratando a hipertensão, tratando a dislipidemia, né, o aumento do colesterol no sangue, tratando o diabetes. Sim. E a cirurgia bariátrica ela entra auxiliando, né? Com Uhum. certeza, ou muito provavelmente, não é? Com certeza não, muito provavelmente, as certezas são poucas, né? Sem a cirurgia bariátrica, ele teria que ter sido submetido a esse transplante muito mais precocemente. A cirurgia bariátrica com certeza deu para ele Ganhou tempo. uma condição de ganhar um tempo e ficar mais tempo com o coração dele e fazer um transplante mais posteriormente. Ah, então ele ganhou. A cirurgia fez foi ajudar ele A a cirurgia postergar. ajudou a postergar, Isso é né? esse problema que ele tinha já era um problema, sei lá, genético, alguma coisa assim? Não, é um problema adquirido, É? né? Hoje a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. É importante a gente pontuar isso, né, Carlos? Não existe nenhuma condição no mundo que mate mais do que doença cardiovascular. Hoje, tem uma ferramenta bem interessante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, que chama cardiômetro. Uhum. Você vai no Google, põe cardiômetro SBC. Ela fala, baseado em registro de atestado de óbito, a mortalidade da doença cardiovascular no Brasil. Uhum. No nosso país, a cada 90 segundos morre um brasileiro de doença cardiovascular. Então, a cada minuto e meio, desde que nós começamos a conversar, algumas, talvez dezenas de brasileiros já morreram de doença cardiovascular. Isso acontece há vários anos, né? A estatística que foi apresentada no Congresso Europeu de Cardiologia semana passada em Amsterdã, que é o maior congresso de cardiologia do mundo, né? Foram quase 30 mil médicos do mundo inteiro participando Uhum. durante 4 dias, bem intensos, né? De troca de experiência, é que no mundo hoje, independente de se o país é desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvido, de cada 2 homens, um vai morrer de doença cardiovascular. E de cada 3 mulheres, uma vai morrer de doença cardiovascular. Então a gente está falando de um problema de saúde pública muito grande, É que gravíssimo. lamentavelmente não tem o marketing que deveria ter no sentido de divulgação De e de alerta. promoção de prevenção,
né? Lamentavelmente. A gente vê muitas coisas em saúde tendo a devida divulgação, e é importante que tenham. Mas a doença que mais mata, ela é muito negligenciada do ponto de vista de prevenção, né? A gente ouve os antigos falarem um ditado que é melhor prevenir do que remediar. E isso na doença cardiovascular vale muito. Mas, infelizmente, as campanhas de prevenção, de esclarecimento, elas são muito tímidas, tá? Muito tímidas. E eu falo isso principalmente no nosso país. Então, praticamente a doença que mais mata no mundo, né? É a doença que mais mata na face do planeta Terra. Ela mata mais do que, inclusive, não doenças, como causas externas. Por exemplo, a mortalidade da doença cardiovascular em países desenvolvidos é uma mortalidade de guerra. Ela mata como uma guerra, né? E a gente às vezes não sabe disso. Por exemplo, será que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas sabiam que no nosso país a cada 90 segundos morre um brasileiro de doença cardiovascular? Será que isso não é uma estatística assustadora e que mereceria atenção, Total, né, da iniciativa pública e privada para prevenir isso, já que a doença do coração ela é muito prevenível, né? os próprios veículos de comunicação, né? Sim. Tinha que ter uma atenção Maior para que a gente pudesse, quer dizer, uma reflexão, né? Quantas escolas públicas e privadas ensinam para as crianças que sal em excesso faz mal, gordura em excesso faz mal, comer gordura em excesso faz mal, alimentos com açúcar fazem mal, não é? Eu me recordo, nós somos mais ou menos da mesma geração, que existia educação física nas escolas. Existia. Eu acho que hoje não tem mais. Então, nós não estimulamos as pessoas a se exercitarem, não é? Em alguns países desenvolvidos, todos os gastos com atividade física são descontados do imposto de renda, né? Em alguns países, se você compra uma bola, se você paga uma academia, se você compra uma bicicleta, você desconta aquilo do imposto de renda. Um estímulo para a atividade física. Quantas crianças aprendem isso na escola, não é? Será que a gente está ensinando às nossas crianças que o tabagismo é prejudicial? A gente está vendo aí um retorno do tabagismo, uma forma péssima. Dizem que é pior até. Pior. Se é para fumar, fuma um cigarro a combustão. Claro, não fume. Mas se é para fumar, acende um cigarro a combustão. Não vai fumar cigarro eletrônico, que é muito pior, né? E isso a gente vê hoje uma febre desse cigarro eletrônico que não tem cheiro. Aliás, é até agradável, né? Uma vez eu estava num hotel e uma pessoa passou fumando perto e você sente um cheiro de fruta. Isso eu não acredito, que esse troço tem cheiro bom. Não fede, né? Não fede, não deixa cheiro na roupa. Que é né? o que o cigarro fazia, né? Que o cigarro fazia. Então, a prevenção ela é muito negligenciada. E nós poderíamos prevenir que muitos faustões acontecessem no dia de hoje, porque muita gente chega ao estágio do Faustão e precisa ir para uma terapia de exceção, que é um transplante, que é uma terapia que também não é das mais tranquilas, né? O pós-operatório deve ser muito ruim. Pós-operatório, imunossupressão, né, imunomodulação, enfim, não é simplesmente tirar um coração, colocar um novo e sair sorrindo para o mundo, não é assim. Claro, a vida fica bem melhor para o transplantado. Eles iam falecer muito antes, vai dar uma expectativa de vida e uma qualidade de vida melhor, mas é um tratamento muito, muito ostensivo, né, muito intenso.